Eu acho que foi o depoimento mais importante da CPI até aqui, porque ele deu à própria comissão o roteiro da história que está sendo contada por essas investigações e mostrando que tudo começou na campanha eleitoral e que era um grande golpe que estava sendo montado, né? Para dar consistência a esse grande golpe, né? Que não era um golpe tradicional, um golpe com militares nas ruas, pilotando tanques de guerra, como eles sempre falam. Era um golpe com militares reunidos numa sala do Ministério da Defesa, com um hacker que eles não, no qual eles não acreditavam até pouco tempo atrás, né? Antes de fazerem essa cooptação do hacker. Era um golpe que eles precisavam desmoralizar as instituições democráticas. E aí não foi com uma disfarçatez ímpar com que foram atrás, né? Arrumando dinheiro, e dinheiro não era problema, como a deputada Carla Zambelli falou para o Walter Delgatti no processo de cooptação, né? Foram atrás de dinheiro aonde precisasse para cooptar um personagem que tinha a força que o próprio Bolsonaro falou para o Delgatti que ele tinha, era alguém que vinha da esquerda, era alguém amado pela esquerda, pelo que fez, né, no processo da Vaza Jato, no processo da desmoralização das ilegalidades cometidas pela Operação Lava Jato em Curitiba. O Bolsonaro está na porta da cadeia, ele e a Zambelli. Talvez não hoje nem amanhã, pode levar um tempinho, né? Mas eu achei que o depoimento realmente foi, como bem disse o Lula ali, foi devastador, porque muito daquilo a gente até já tinha ouvido falar, vazou aqui, vazou ali, mas a força do Delgatti perante a CPMI, ao vivo, não é? Falando tudo ali com começo, meio e fim sobre uma articulação liderada ali pelo Jair Bolsonaro para tentar tirar a credibilidade das urnas, para tentar melar, digamos, o processo eleitoral, utilizando um hacker que já tinha sido preso, que já tinha sido personagem em outros momentos, como disse o Lula agora. Isso tem uma força muito grande. Do ponto de vista prático, né, que aqui não vou ocupar muito tempo aqui, não. O que pode acontecer? Como você falou, perguntou aí, Léo, no âmbito da CPI, o Bolsonaro passa a ser o centro ali da investigação. A CPI até agora estava com muito medo de chegar no Bolsonaro. Ela estava tangenciando de longe ali o Bolsonaro, no futuro a gente investiga. Agora ela se vê na obrigação de quebrar sigilos, de chamar o Bolsonaro para prestar depoimento. Falou-se até na careação ali. Eu acho que nada disso vai acontecer amanhã. Não é? Vai haver uma discussão, um debate interno sobre a melhor oportunidade política. Mas agora a CPI passa a ser sobre o Bolsonaro golpista. Fazendo uma comparação, e os mais antigos aqui todos são veteranos, devem lembrar disso, que esta história de hoje se compara ao Heriberto na CPI, Heriberto França, o motorista da Elba, na CPI do Collor. Naquela época, a matéria do Lula, com a entrevista do Pedro Collor, trouxe para todo mundo a história de que havia corrupção. Mas a prova da corrupção veio na compra do Fiat Elba, nas despesas pagas que o Heriberto ia buscar o dinheiro. O cara botou como provar as histórias de corrupção que se vinha falando. A história da preparação do golpe. Fica claro aqui que o golpe de 8 de janeiro não nasceu no dia 4, no dia 6 ou no dia 7. Nasceu lá atrás, em agosto, quando ele já falava em fraudar as urnas. Quando ele já falava em fazer uma urna fake, com um código-fonte totalmente trocado. O fato de o presidente da República, na época, o Jair Bolsonaro, ter falado diretamente com esse que agora os bolsonaristas chamam de criminoso. É muito grave. A Carla Zambelli levou a bomba para dentro do palácio. O Bolsonaro falou pessoalmente dentro do palácio, isso ele não tem como negar, porque tem fotografia da entrada e da saída, e tanto era algo esquisito que eles não registraram, mas ele foi fotografado entrando e saindo. O hacker fez o seguro dele mesmo, isso ficou muito claro. Aquelas fotos. Ele avisou alguém e pediu para fotografar. Ele ligou para o rapaz da Veja, para o repórter da Veja, e pediu para deixar registrado. Ele fez o seguro. Bolsonaro falou diretamente com ele, pessoalmente no palácio, e depois, a outra cena, que parece cena de filme, de máfia. Essa não tem como comprovar por enquanto, mas talvez se consiga chegar. A Carla Zambelli dentro do carro com o hacker, e o Delgatti diz, ela pega um celular, põe um outro chip, para não deixar rastro, e quem está do outro lado da linha é o presidente da República, pedindo o quê? Que ele quebre a segurança da urna eleitoral na véspera da eleição. O que é grave? O presidente usa um subterfúgio desse. Né? Parece coisa de máfia, parece o House of Cards. Troca de telefone, troca de chip. E mais, pede para quebrar as urnas, para quebrar a segurança das urnas eletrônicas, mostrar, entre aspas, que não tinha segurança. Diz para o hacker,
Se alguém te mandar prender, eu prendo o juiz, claramente, não ameaça ao Alexandre de Moraes. Né? Então, é uma sequência de crimes que o hacker atribui ao então presidente da República. Que é essa estratégia de defesa dos bolsonaristas, né? O Delgatti é um estelionatário bandido. Bom, se é um estelionatário bandido, não ajuda em nada o Bolsonaro. Ele chama um estelionatário para fraudar as urnas. E um ponto, né, que também me chamou a atenção, o Sérgio Moro foi a primeira pessoa a se apresentar como advogado de defesa do Bolsonaro. Né? É devastado, o depoimento foi devastador para o Bolsonaro, foi devastador para os militares, principalmente. Agora, como já apontou a Helena, a CPI pode pedir o indiciamento do Bolsonaro, pode pedir que ele seja preso, mas nada disso será decidido pela CPI. Né? Essa é uma decisão do inquérito do ministro Alexandre de Moraes, que, estando em segredo de justiça, nós não sabemos, né, em que ponto de probidade ele está. Né? Agora, é certo que o Delgatti não disse ontem para a Polícia Federal tudo o que ele disse hoje na CPI. Né? Então, amanhã, por isso, vai haver um novo depoimento. E a CPI, ela foi muito ruim na sua inquirição, no geral. Né? Então, por exemplo, das 6 imputações principais ao Bolsonaro, vejamos, né, que houve acordo, dinheiro, entre acordo financeiro para trabalhar para eles, entre a Zambelli e o Delgatti, está aprovado, já tem dinheiro aí, prova de pagamento, isso aí está ok. Que ele esteve no Alvorada também tem prova. O Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro também admitiram que ele foi enviado aos militares. Né? O Flávio Bolsonaro também disse isso, além do pai, que na entrevista. Lá na CPI, o Flávio disse, não, ele foi lá para orientar a comissão, aquela comissão de militares que acompanhava o processo eleitoral. Até aí tudo bem. Agora, telefonema que trata de grampo feito por alguém do exterior e que foi feito a partir de um celular com um chip e tal, isso aí a Polícia Federal quer saber mais, né? E está difícil de provar, porque se tinha o grampo, por que eles não usaram? Né? Se o telefone também era assim, um telefone branco, né, digamos assim, esse chip foi destruído, não sei se tem nuvem que possa provar isso. Isso a Polícia Federal vai tratar. E aquela outra acusação, gente, é tudo tão infantil, né, do bolsonarismo. O código-fonte fake para a urna eletrônica não era o código, né, Rodrigo, o código-fonte verdadeiro. O que eles estavam montando? Dá a entender? Um teatrinho. Vamos pegar uma urna aonde? Talvez com a OAB, disse ele. A OAB acaba de soltar uma nota dizendo que nunca teve urna eletrônica, que se tivesse não emprestava para ninguém. Às vezes, numa eleição interna, ela pede emprestado, mas não houve processo eleitoral. Então, assim, e ninguém da CPI perguntou, mas que urna era essa? E para quê? Para fazer uma simulação no palanque do 7 de setembro. Né? Isso era um teatrinho, mas não foi questionado por que não foi executado o teatrinho. O que é estarrecedor, gente, é como tudo é primário, como esse governo, né, sai do lodo. É um lodo. Né? Assim, parece que você está num filme sobre a milícia mais pesada do Rio de Janeiro. Como eles operam. Né? E ali é uma coisa de confiança. E você vê que o Bolsonaro leva um hacker para dentro do Palácio do Alvorada. Né? Assim, ele não do Ministério da Defesa. E por Ministério da Defesa. E coloca na mão do Cid, né, as joias para tirar do país. Depois o advogado dele vai lá e compra a joia e traz de volta. Olha quantas pessoas envolvidas nos esquemas que o Bolsonaro montou. Né? E como tudo isso é frágil. Né? Eu perguntei até para o Lula, porque o Lula conhece bem o advogado, se o Delgatti tinha as provas. Né? Parece que alguma coisa ele tem, mas não tem tudo. Mas eu acho que fica fácil para a polícia, depois dessa fala que ele faz, né, que ele dá todo o cronograma, de você voltar em alguns lugares e descobrir, por exemplo, na farmácia, imagens. Porque hoje você tem imagem em qualquer lugar, na rua, no supermercado, enfim, não vai ser difícil levantar essas imagens. E você vai, a partir daí, montando esse quebra-cabeça, e acho que os bolsonaristas demonstraram hoje, lá no depoimento do Delgatti, a preocupação. Eles estavam nervosos e usaram uma estratégia, que era dizer que o hacker era um bandido, não tinha credibilidade, que era frágil, que aquilo era uma história inventada, que era um cara ligado ao PT, que o advogado dele ajudou a vender livro do Fernando Moraes. Enfim, eles ficaram nesse discurso o tempo inteirinho, né, tentando desqualificar o depoimento do Delgatti. Mas em nenhum momento, como disse o Rodrigo, né, eles contestaram os encontros, né, com os generais, com o Bolsonaro, né, e aquilo que era o pano de fundo. Ou seja, não houve contestação, só a contestação é o seguinte: esse cara não é confiável, não pode acreditar nele.